Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, número 58, estarei abordando o assunto sobre potenciação. Tudo bem? Então vamos lá. O significado. A potenciação é a propriedade da matemática que indica pelo expoente a quantidade de vezes que um determinado número vai ser multiplicado por si próprio. Tudo bem? Então vamos lá. É a propriedade da matemática que indica pelo expoente. Então, turma, aqui ó, eu tenho um exemplo. O 2 aqui ó, ele é a base da potência. Tudo bem? E o 5 é o expoente, tá? Então, quer dizer isso, né? Que o expoente indica a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada por ela própria, tá? Então, eu tenho 2 elevado à quinta. Significa o quê? Que o 2, a base, vai ser multiplicado 5 vezes por ele próprio. Ou seja, 2 à quinta representa 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, e 16 vezes 2 resulta em 32. Tudo bem? Pessoal, um erro grave que acontece muito na sala de aula, o aluno vê aqui 2 elevado à quinta, ele multiplica 2 vezes 5 e resulta em 10. Errado. Tudo bem? Toma muito cuidado com essas operações de potência, para você não se confundir. 2 elevado à quinta é 5 vezes o 2 multiplicado por si próprio. Tudo bem? Continuando. Na linha de baixo eu tenho 3 à quarta. Nada mais é do que 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 3, que dá 27. 27 vezes 3 resulta em 81. Tudo bem? E para diferenciar um pouquinho minha aula, eu trouxe alguns exercícios. Vamos começar. Então, o primeiro exercício de fixação tá assim: calcule 5 à quarta. Bom, então vamos lá. 5 à quarta nada mais é do que 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5. Então, o 5 à quarta quer dizer que vai multiplicar o 5 4 vezes. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 resulta em 625. Tudo bem? Então, vamos lá. Na linha de baixo, 6 à terceira. Significa o quê? Que o 6 vai ser multiplicado 3 vezes por ele próprio. Então, vamos lá. 6 vezes 6 vezes 6, que resulta em, vamos lá, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Tá bom? E 8 a 2, que é 8 ao quadrado, nada mais é do que 8 vezes 8, que resulta em 64. Esse é facinho, é tabuada, tá? E 10 ao cubo, nada mais é do que 10 vezes 10 vezes 10. Não pode esquecer que você está multiplicando 3 vezes o número 10, que é a base, tá? Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Tá aqui a resposta. Tudo bem? Então, tá aí alguns exercícios de potência, os bem simples, tá? Eu vou passar nessa mesma aula divisão de potência, vai ser uma aula mais explicativa. Bom, agora algumas regras, tá? Então, toda base elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero resulta em 1. Então, um exemplo aqui, eu tenho 1548 elevado a zero, dá 1. 23,32 elevado a zero é igual a 1. 1 milhão elevado a zero dá 1. 1324 elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero resulta em 1. Tudo bem? Agora, toda base elevada a 1 é igual à própria base. Tá? No exemplo aqui bem simples, eu tenho 345 elevado a 1 dá 345. E 0,245 elevado a 1 dá 0,245. Tá? Alguns exercícios bem simples para a gente estar resolvendo. Então, eu tenho 7245 elevado a zero. Sem dúvida nenhuma, resulta em 1. Tudo bem? E eu tenho 53,47 elevado a 1, que é o próprio 53,47. Tudo bem, galera? Estão acompanhando aí? Bom, eu vou passar para outra folha que eu trouxe algumas operações
tá? Então, uma aula na parte 1 bem explicativa, tá? Os assuntos bem básicos da potenciação, tudo bem? Agora, em parte de operação, eu trouxe aqui uma fração, 5 terços elevado ao cubo, tá? Então, eu vou copiar maiorzinho aqui, ó. Eu tenho 5 terços elevado ao cubo. Tudo bem? Então, significa o quê? Que os 5 terços vai ser multiplicado 3 vezes por ele próprio. Então, eu vou fazer aqui 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços. Então, na parte de cima, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, que resulta em 125. Tudo bem? Então, dá 125 na parte de cima, tá? Agora, embaixo, eu tenho 3 vezes 3, que dá 9, e 9 vezes 3, 27. Então, resultado final, 125, 27 avos, tá? Não tem como simplificar, é uma fração irredutível, deixa como está, não tem problema nenhum. Agora, embaixo eu tenho menos 3 quartos elevado à quarta potência, sem problema nenhum, tá? Então eu tenho que, vou fazer a multiplicação, tá? Vou fazer menos 3 quartos vezes menos 3 quartos vezes menos 3 quartos e mais uma vez, vezes menos 3 quartos. Aqui é um exercício de fração que resulta em regra de sinal. Então, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Mais 9 vezes menos 3 dá menos 27. Menos 27 vezes menos 3 dá mais 81. Então, em cima vai dar 81 positivo sobre... Embaixo, como é tudo positivo, então vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. E 64 vezes 4 dá 256. Tudo bem? Então, é uma fração irredutível. Deixa como está, não precisa simplificar não. Se tem como simplificar, logicamente que a gente vai simplificar. Mas se é uma fração irredutível, deixa como está. Agora, turminha, eu quero realçar bem aqui a parte de multiplicação de potência de mesma base, que é um assunto de 9º ano, tá? Então eu tenho aqui, quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu somo os expoentes. Então veja bem, aqui eu tenho 2 à terceira vezes 2 à quarta vezes 2 ao quadrado. Vai me resultar em quem? Eu vou manter a base, que é 2, tá? Então vai ficar em cima. A base é 2 e os expoentes eu vou somar. 3 mais 4 mais 2. Então vai ficar 3 mais 4 mais 2. Estão vendo aí, ó? Então eu mantenho a base e somo os expoentes. Vai dar 2 a 9, tá? 2 a 9, para calcular, é 512, tá? É 2 vezes ele mesmo, 9 vezes, tá? Então vai dar 512. Tudo bem? Mas se for um número grande, deu 3 elevado a 15. Você não precisa calcular. Não precisa, não tem necessidade. São números grandes, deixa como tá. Agora, se é um número que você vê que está na condição de você resolver, sem problema, você resolve. Se for 2 à quinta, dá 32. 2 à quarta, dá 16. 3 à quinta, dá 243. Até aí você vai. Se for números muito grandes, você deixa como tá. Agora, embaixo, eu tenho 3 a 1 vezes 3 a 3 vezes 3 à quinta, tá? Então, eu vou passar limpo. 3 a 1, que aí o meu número fica maiorzinho, vocês enxergam melhor, tá? Vezes 3 à terceira, vezes 3 à quinta. Então, turminha, o segredo é mantenha a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 1 mais 3 mais 5, tá? Que vai dar... Olha só, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Resulta em 3 a nona.
Então é um número grande, deixa como tá, não tem problema, não precisa resolver, tá? Pode deixar 3 a nona. O importante dessa aula aqui é você saber a multiplicação de potência de mesma base. Quando for multiplicação, você mantém a base, soma os expoentes, tudo bem? Agora, na divisão, é um pouquinho diferente. Você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, passando a limpo aqui, eu vou ter 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado à terceira, que nada mais é do que 4 a 7 menos 3, que vai dar 4 elevado à quarta. Tudo bem? Que resulta em 256. Então, tá vendo? É curtinho, é um número pequeno, dá para mim resolver facilmente. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Então, frisando novamente, divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai o expoente. Aqui, passando a limpo, eu tenho 5 a quinta dividido por 5 a 2. Então, novamente, eu alerto. É 5 a quinta menos a 2, que vai dar 5 a 3. Tá fácil de resolver? Tá. Dá 125? Então, deixa 125. E na última página aqui da aula de hoje, eu trouxe algumas expressõezinhas, tá? Muita atenção aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho algumas expressõezinhas que caem muito no nono ano. Eu tenho 10 a sexta, vezes 10 a menos 4, vezes 10 a 8, vezes 10 a menos 12. Estão vendo aí? Estão visualizando? Ó? Então, o que eu vou fazer? Em cima vai ser 10, olha só, 10, 6, menos 4, mais 8, menos 12. Tá? Embaixo, eu vou passar o tração aqui. Ó, deixa eu pôr bem próximo do vídeo aí para vocês enxergar. Embaixo eu vou manter a base, que é 10, e vou ter 7 menos 9. Então, fazendo a resolução aqui, ó, eu vou ter que na linha de baixo eu tenho 10. Então, aqui, ó, vamos lá, comigo. 6 menos 4, 2. 2 mais 8, 10. 10 menos 12 vai resultar em 10 elevado a menos 2, tá? Embaixo eu tenho, olha só, 10 de novo e 7 menos 9, que dá menos 2. Turminha, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2, não vou perder tempo, dá 1. Todo número dividido por ele próprio dá 1, tá? Mas se você for fazer passo a passo, vai ficar 10 elevado a menos 2 menos 2, tá? Vai ficar assim, ó. Vou representar apenas para vocês lembrar aqui a propriedade. Menos 2 menos 2, que vai dar 10 elevado a 0, que resulta em 1. Tudo bem? E para finalizar a aula, mais um exercício de divisão na expressão de potência. Então, em cima eu vou ter 10. Olha que número grande, hein? Para vocês enxergarem. 4 menos 6 mais 2. Perdão, aqui é a divisão, né? Então, é 4 menos 6 dividido... Aqui faltou pinguinho, tá? Faltou pinguinho, dividir por 2. Então, aqui é menos 2. Tudo bem? Sobre... Embaixo eu tenho 10. Olha só. Eu tenho 10 a terceira, menos 1. E o último é menos 7. Tudo bem? Então, ficou na linha de baixo 10 elevado a 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 mais menos 2 vai dar menos 4. Tudo bem? Olha só. Porque é uma divisão de potências de mesma base. Eu subtraio o expoente. Então, vai ficar 4 menos... Opa, tem uma coisinha errada aqui, ó. Deixa eu só fazer Aqui, ó, vai ficar 2 negativo, tá? Aqui, ó, é 2 sinal de negativo. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar 10, vou fazer de novo, ó. 10 a 4, menos 6, menos 2. Tudo bem? Tô retificando aqui. Sobre 10, 3 menos 1,
dá 2. 2 menos 7, menos 7 também. Então vai ficar, ó, 10 a terceira menos 1 menos 7. Não pode esquecer disso. Regra de sinais. Quando eu estou dividindo potência mesma base, eu subtraio expoente. Então aqui vai ficar 10, 4 mais 6, dá 10. Troca o sinal. 10 menos 2, vai dar 10 a oitava. Dividido por 10, olha só. 3 menos 1, 2. 2 menos 7 vai ficar 2 mais 7, que vai dar 9. E vai dar no final 10 elevado a menos 1. Tá bom, galera? Então tá aí, eu fiz alguns exercícios sobre potenciação, tá? Voltem o vídeo se não entenderam, tá? Tirem dúvidas e acessem meu canal. Galera, mais uma vez, agradecido a participação de todos e abraços!